Antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Este não é apenas mais um vídeo motivacional comum. O que você vai ouvir aqui não foi feito para animar por alguns minutos e depois ser esquecido. Foi construído para mexer com a forma como você pensa, com as decisões que você vem adiando e com a maneira como você tem se posicionado diante da própria vida. Se você ficar até o final, não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Muita gente vive com a sensação de estar sempre atrasada. A sensação de que todo mundo está avançando, conquistando, prosperando, enquanto ela mesma parece presa em um lugar que não muda. Isso gera ansiedade, frustração e, principalmente, dúvida. Dúvida sobre si, sobre suas escolhas e sobre o próprio valor. O que quase ninguém percebe é que essa sensação não nasce da falta de capacidade, mas do hábito constante de olhar para fora em vez de olhar para dentro. Agora preste atenção nesta mensagem, porque ela pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo certo. Você não chegou tarde demais. A sua vida não está quebrada e você não está falhando como pessoa. O que está acontecendo é que você vem tentando caminhar usando o mapa de outra pessoa. E toda vez que você faz isso, você se desconecta da sua própria rota. O sucesso não responde à pressa, ele responde à clareza. Quando você entende isso, algo se alinha dentro de você e a caminhada deixa de ser pesada para se tornar consciente. O maior erro que alguém pode cometer na busca por crescimento pessoal é acreditar que precisa acompanhar o ritmo dos outros para estar no caminho certo. Essa comparação constante corrói a identidade, enfraquece a confiança e gera uma sensação permanente de insuficiência. Você começa a medir sua vida pela régua errada, começa a se cobrar por não ter resultados que pertencem a contextos, histórias e trajetórias completamente diferentes da sua. Sempre que você se compara, você desloca o centro do seu poder. Em vez de ser o autor da própria história, você passa a ser um espectador da história alheia. E quando isso acontece, suas decisões deixam de nascer da convicção e passam a nascer da pressão. Você age para provar algo, para compensar algo, para alcançar algo que nem sempre tem a ver com quem você realmente é. Napoleão Hill dedicou grande parte da sua vida a estudar o que diferenciava pessoas comuns daquelas que construíam resultados extraordinários. E uma das conclusões mais fortes que ele chegou foi que o ponto de partida nunca era o dinheiro, nem a inteligência acima da média, nem contatos influentes. O ponto de partida era sempre interno. Era uma decisão clara, firme e persistente de assumir o controle da própria mente. A mente é o território onde todas as batalhas importantes são travadas. Antes de qualquer conquista externa existir, ela já foi construída internamente. Antes de qualquer fracasso se manifestar, ele também foi aceito primeiro como possibilidade dentro da mente. É por isso que quando você vive reagindo ao mundo ao invés de dirigir seus pensamentos, você entrega o comando da sua vida sem perceber. Você não nasceu para viver em função da validação externa. Você não veio ao mundo para competir por atenção, aprovação ou reconhecimento. Você veio para expressar algo único, algo que só pode existir através de você. E enquanto você tenta imitar caminhos, acelerar processos ou se encaixar em padrões que não conversam com a sua essência, você se afasta daquilo que poderia te tornar verdadeiramente realizado. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, começou sua vida em condições extremamente simples. Ele não tinha privilégios, não tinha formação acadêmica robusta e não tinha garantias. O que ele tinha era uma visão clara e uma confiança inabalável de que poderia construir algo maior do que as circunstâncias à sua volta. Ele não se comparava com quem estava à frente, ele se comprometia com a própria jornada. Carnegie entendia algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem compreender. As maiores limitações não estão no mundo externo, estão nas crenças internas. Quando você acredita que precisa da aprovação dos outros para avançar, você cria uma prisão invisível.
Quando você acredita que só pode agir quando tudo estiver perfeito, você adia indefinidamente o próprio crescimento. A comparação é uma armadilha sofisticada, porque ela se disfarça de motivação. Você olha para o sucesso de alguém e pensa que isso vai te impulsionar. Mas, na maioria das vezes, o efeito é o oposto. Em vez de inspiração, nasce a frustração. Em vez de ação, nasce a paralisia. Você começa a se perguntar por que não chegou lá, em vez de se perguntar o que pode construir a partir de onde está. Toda vez que você mede seu progresso pelo progresso de outra pessoa, você ignora completamente a sua própria evolução. Ignora o que aprendeu, o que superou, o que amadureceu. Você passa a desvalorizar pequenas vitórias que, somadas, constroem grandes transformações. E, sem perceber, você começa a abandonar o processo antes que ele tenha tempo de gerar resultados. Thomas Edison é lembrado como um gênio, mas ele próprio se via como um experimentador persistente. Ele falhou milhares de vezes antes de alcançar o resultado pelo qual ficou conhecido. A diferença entre Edison e a maioria das pessoas não estava na ausência de erro, mas na forma como ele interpretava cada tentativa frustrada. Para ele, fracasso não era prova de incapacidade, era parte do caminho. A maioria das pessoas desiste não porque não consegue, mas porque se cansa emocionalmente de tentar. Elas interpretam a dificuldade como um sinal de que estão no caminho errado, quando muitas vezes a dificuldade é exatamente o sinal de que estão evoluindo. Crescer exige desconforto. Mudar exige enfrentar o desconhecido, e isso naturalmente gera medo. Abraham Lincoln viveu derrotas políticas, fracassos profissionais e perdas pessoais profundas antes de se tornar um dos líderes mais respeitados da história. Em vários momentos, tudo indicava que sua trajetória havia sido marcada por mais quedas do que vitórias. Mas Lincoln nunca permitiu que um capítulo difícil definisse o livro inteiro da sua vida. Ele entendia que desistir seria mais confortável no curto prazo, mas devastador no longo prazo. Persistir, mesmo com dor, era a única forma de honrar aquilo que ele acreditava ser seu propósito. Essa postura não nasce da ausência de medo, nasce da decisão de continuar apesar do medo. Você também enfrenta desafios que ninguém vê. Batalhas silenciosas, dúvidas internas, pressões externas. E é fácil olhar para a vida de outra pessoa e acreditar que ela não enfrenta nada disso. Mas a verdade é que você está comparando os bastidores da sua vida com o palco da vida de alguém. Ray Kroc, responsável por transformar uma pequena lanchonete em uma das maiores redes do mundo, não construiu seu império observando concorrentes ou tentando replicar modelos prontos. Ele enxergou uma visão onde outros viam algo comum e decidiu se comprometer com ela por completo. Seu foco estava no que poderia construir, não no que os outros já tinham construído. Esse é um ponto crucial. Foco define resultado. Aquilo em que você concentra sua atenção, cresce. Se você alimenta a comparação, ela cresce. Se você alimenta a dúvida, ela cresce. Mas se você alimenta a clareza, a disciplina e a ação consistente, isso também cresce. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante da mente tende a se materializar, não como mágica, mas como consequência. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam hábitos, hábitos moldam resultados. Quando você passa o dia inteiro reforçando a ideia de que está atrás, que não é suficiente, que não consegue, você começa a agir de acordo com essa narrativa. Pensamento positivo, nesse contexto, não é negar a realidade, não é fingir que os problemas não existem, é escolher conscientemente a interpretação que você dá aos acontecimentos. É olhar para um obstáculo e perguntar o que pode aprender com ele, em vez de perguntar por que isso está acontecendo com você. A mente precisa ser treinada da mesma forma que o corpo. Se você não escolhe seus pensamentos, alguém ou algo vai escolher por você. Notícias, opiniões, comparações, críticas, tudo isso entra facilmente quando não existe um filtro consciente. E aos poucos, a mente vai sendo moldada por influências externas, em vez de ser guiada por uma visão interna.
Ação é o elo que transforma intenção em realidade. Não basta saber o que fazer, não basta se sentir inspirado. Sem ação, tudo permanece no campo das ideias. A procrastinação não nasce da preguiça, mas do medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente. E o único antídoto real para esse medo é o movimento. Pequenas ações repetidas diariamente constroem confiança. Cada passo dado reforça a identidade de alguém que não desiste. Cada tentativa fortalece a crença de que você é capaz de aprender, ajustar e continuar. Esperar pelo momento perfeito é uma das formas mais eficientes de nunca sair do lugar. Amelia Earhart não esperou que o mundo estivesse pronto para vê-la voar. Ela voou mesmo assim. Suas ações abriram caminhos que antes pareciam impossíveis. O mundo muda não porque alguém pediu permissão, mas porque alguém teve coragem de agir. Excelência pessoal não é sobre perfeição, é sobre compromisso contínuo com o crescimento. É sobre ajustar rotas sem abandonar a caminhada. É sobre desenvolver disciplina quando a motivação falha e manter a visão viva mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Você não precisa vencer ninguém. Você não precisa provar nada. A única responsabilidade real que você tem é com a pessoa que você pode se tornar. Cada dia é uma oportunidade de avançar um pouco mais nessa direção, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Agora, se você chegou até aqui, eu quero que você absorva isso com profundidade. Napoleão Hill dizia que a riqueza mais valiosa não é financeira, é mental. Uma mente que acredita, que decide e que persiste é capaz de transformar qualquer circunstância. Quando você assume o controle dos seus pensamentos, você assume o controle do seu destino. Pare de se medir pelos outros, pare de esperar validação, pare de duvidar da sua própria visão. O mundo sempre tenta desviar quem decide criar algo próprio, mas toda grande construção começa em silêncio, com alguém que escolheu confiar na própria voz interior. Fique firme, continue avançando. Ajuste o que for necessário, mas não abandone o caminho. Porque no dia em que você decide acreditar em si mesmo com profundidade, o mundo começa, pouco a pouco, a se ajustar à sua decisão. Se essa mensagem falou com você, então esse canal é o seu lugar. Aqui você não vai encontrar distração, promessas vazias ou motivação passageira. Aqui a gente trabalha a mente, fortalece decisões e constrói visão de longo prazo. Se inscreve agora e ativa o sino, porque cada vídeo é pensado para te tirar do ruído, te devolver clareza e te lembrar do poder que existe dentro de você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de se comparar e começar a acreditar mais em si mesmo. E escreve nos comentários qual foi a frase que mais te marcou hoje. Segue firme, porque quem decide crescer de verdade não caminha sozinho.